Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem, tá? Em casa, fazendo alguma coisa útil, assistindo a bons filmes, lendo bons livros. Preparei para hoje uma aula, dando continuidade à apostila, de figuras semelhantes. Então, você pega a sua apostila, para acompanhar comigo a resolução. Nós temos um texto na página 388 e nós temos na página 389, três mapas do Brasil desenhados. Você vai observar esses três mapas e nós vamos responder a primeira pergunta. Qual das três opções você considera a mais adequada para seu trabalho? Explique as características da figura da opção escolhida para justificar a sua resposta. Então, eu peço para você, nesse momento, olhar os três, a opção 1, a opção 2 e a opção 3, e nós vamos responder que a opção a nossa escolha vai ser a opção 3, pois é a mais adequada. Pois é a única em que o mapa do Brasil não foi deformado. Se nós observarmos a opção 1, houve um esticamento para cima, enquanto que a opção 2 houve um achatamento do mapa do Brasil. Não pode ocorrer deformações. Novamente peço para vocês olharem a figura 2, Ela está planificada, ela é composta de um quadrilátero e 4 triângulos, e ele faz a pergunta para a gente, aí na página 390. Deseja-se reduzir essa figura de modo a obter uma figura semelhante à original. Letra A. Dentre as figuras apresentadas a seguir, identifique a única que é semelhante à figura original. Novamente, nós devemos observar, dentre as opções que nós temos, aquela que preserva a originalidade e a forma, Então, se a gente observar a opção, a terceira figura é a que mais assemelha, porque se você observar a opção 1, o quadrilátero não é um quadrado, ele é um paralelogramo. A opção 2 é um retângulo. E na opção 4, nós percebemos que houve um esticamento de um dos vértices do triângulo, Então, a opção 3 é a mais adequada. Na letra B, usando o transferidor, compare as medidas dos ângulos da figura original e daquela que você identificou como semelhante a ela. O que você pode concluir? Então, se nós medirmos os ângulos nas duas figuras, nos quadriláteros, todos serão ângulos de 90 graus. E nos triângulos, se nós medirmos, todos medem 60 graus, os ângulos internos. Portanto, as medidas de todos os ângulos na figura original e na figura 3 são iguais. Isso é uma característica, é algo que deve acontecer para figuras semelhantes. Quando você dá zoom, amplia ou de repente reduz, é obrigatório que elas mantenham os mesmos ângulos internos, E isso ocorreu. E na letra C, ele pede a respeito dos comprimentos dos lados, usando régua. Compare os comprimentos da figura original e daquela que você identificou como semelhante a ela. O que você pode concluir? Na figura original, os comprimentos de todos os lados do polígono medem 2,6 centímetros, tanto do quadrilátero como dos triângulos equiláteros. E na figura 3, se a gente medir os lados, todos, a gente vai perceber que vai dar 1,3 centímetros.
Assim podemos perceber, pode-se perceber que os comprimentos na figura 3 valem a metade dos comprimentos correspondentes na figura original. Essa é outra característica ou propriedade, né, que deve ocorrer entre figuras semelhantes. Se um lado e o seu correspondente ele reduzir a metade, todos os segmentos correspondentes devem se reduzir a metade também, tá? Aí nós, dando continuidade ao estudo de figuras semelhantes, vamos falar de polígonos semelhantes. Nós temos dois quadriláteros A, B, C, D e o quadrilátero E, F, G, H, e ele pergunta para a gente: os polígonos aparentam ter a mesma forma? Sim, os dois polígonos aparentam ter a mesma forma e, portanto, são aparentemente semelhantes. Ou seja, não temos ainda uma prova que eles são semelhantes, mas visualmente ele nos passa essa noção, tá? Mas é necessário que a gente verifique se são através dos ângulos internos e das medidas dos lados. A número 2. Apenas observando a figura, como você definiria uma correspondência entre os vértices dos dois polígonos para comparar as medidas de seus ângulos? Então, amigos, visualmente, de novo, o vértice A é correspondente ao vértice E. Esse símbolo, seta para os dois lados, se refere a correspondente. Então, a A é correspondente ao E, o B é correspondente ao F, o vértice C é correspondente ao G e o vértice D é correspondente ao vértice H. Então, essa é uma correspondência que fizemos apenas visualmente, né, por percepção. O número 3 vem para realmente a gente já começar a provar que os dois polígonos são semelhantes. Usando o transferidor, determine a medida dos ângulos internos de cada polígono. Letra A. Complete a tabela a seguir com as medidas obtidas. Então, amigos, você vai preenchendo a tabela, né, onde as medidas dos ângulos internos dos dois polígonos estão aqui descritos, né? O ângulo A, B, enfim, até o ângulo H, temos essas medidas. Na letra B, a correspondência que você descreveu no item 2 está de acordo com as medidas da tabela? Se necessário, reescreva. Então, gente, está muito visível, está muito claro. Observe, o A e o E. O A e o E são correspondentes. Eles possuem as mesmas medidas, seus ângulos internos. Tá? E da mesma maneira, B e F, C e G, e finalmente o D e o H. Então, a correspondência foi confirmada pelos ângulos internos. Letra B, sim. C. A medida dos ângulos correspondentes nos dois polígonos são iguais? É quase uma repetição do que a gente já falou no item B, né? Sim, as medidas dos dois ângulos correspondentes nos dois polígonos são iguais, tá? Conforme eu já mostrei para vocês na tabela.